Olá, Antônio. Tudo bem por aí? Aqui tudo bem, né? Muito trabalho, mas assim que possível, a gente sempre dá um jeitinho, né, para descontrair um pouquinho, para o lazer, para participar de algumas atividades, festas. Ah, eu adoro dançar um pouco, sabe? Mas tô vendo que justamente o tema do episódio de hoje são as festas nos povoados missioneiros. Então, Antônio, nós podemos conversar um pouco sobre sobre as festas pré-reducionais dos Guarani? Eu gostaria muito de conhecer sobre esse tema. Olá, Matilde! Os Guarani possuíam, desde antes da chegada dos europeus em suas terras, um conjunto de festas rituais, fossem ligadas a cerimônias de guerra, para marcar momentos importantes da vida social do grupo, ou ligadas ao calendário agrícola, como a Areteguaçu, a grande festa da colheita do milho, que reunia diferentes comunidades vizinhas, possibilitando a coesão social. O jesuíta Antônio Ruiz de Montoya traduzia o Aretê como Dia Verdadeiro. E no coração destas celebrações estava o Pepã, o convite ritual, expressão do princípio de reciprocidade, Jopoi, que estruturava a economia simbólica guarani, como indica o historiador Carlos Page. Interessante. E nos povoados missioneiros, que festas eram celebradas anualmente? Matilde, nos povoados missioneiros, as festas eclesiásticas, ou como se conhece atualmente, os dias santos de guarda, ocupavam boa parte do calendário anual. Além dos domingos e das festas em honra dos padroeiros, eram 10 as festas religiosas anuais, como indica o Padre Cardiel. 5 em honra aos mistérios da vida de Jesus, 4 relacionadas a Maria e a de São Pedro e São Paulo. Dessa forma, celebrava-se solenemente o Natal no dia 25 de dezembro, a festa da circuncisão no dia 1º do ano, a da Epifania no dia 6 de janeiro, a da Ascensão do Senhor na quinta-feira após a 6ª semana da Páscoa, a de Corpus Christi na quinta após a Santíssima Trindade, a da Natividade de Nossa Senhora no dia 8 de setembro, a da Anunciação do Senhor em 25 de março, a da Purificação em 2 de fevereiro, a da Assunção em 15 de agosto e a de São Pedro e São Paulo no dia 29 de junho. O dia da Páscoa e o primeiro dia de Pentecostes não entrariam na contagem por já caírem no domingo. Festas especiais aconteciam dentro do calendário político e da vida da Companhia de Jesus, além da solenização de momentos importantes do cotidiano, como a vinda do padre provincial, do bispo, a inauguração de templos, a chegada de imagens no povoado ou a celebração solene do recebimento dos sacramentos. As 3 festas anuais mais importantes eram, porém, a de Corpus Christi, a da Páscoa e a do Padroeiro. Então, nós poderíamos falar um pouco sobre a pomposidade dessas festas no cotidiano missioneiro? Matilde, essas festas possuíam um grande apelo aos sentidos, um tom barroco, como indicado pela estudiosa do assunto Maria Cristina Bon Martins, pois continham, além do aspecto celebrativo religioso, espetáculos marcados pela sua grandiosidade. Procissões solenes com relíquias, fogos de artifício em profusão, luminárias enfeitando a noite, salvas de canhão, música, desfiles, coreografias, teatro, carros alegóricos, jogos de destreza equestre como o jogo da taquara, tudo com o sentido de comover e converter. Esta teatralização do sagrado era uma ferramenta pedagógica poderosa
que transformava a praça central do povoado num palco onde se encenava o ideal de uma sociedade cristã harmoniosa e hierarquizada. Os missionários deixaram registrado que nas festas os participantes se enfeitavam o melhor que podiam, da mesma forma que se preparavam para receber parentes e amigos para comer em suas casas, mas que não havia danças indecentes, nem consumo desregrado de bebidas alcoólicas, pois, para aqueles momentos, as bebidas eram suaves, utilizadas apenas com moderação e sobriedade para não embriagar. Também não havia música profana nessas celebrações. Da mesma forma, diziam os missionários, havia recato nas danças, não havendo nelas nada de lascivo ou desordenado, mas que tudo era muito honesto, além de muito artístico, em contraponto ao que se vivia em outros espaços americanos. Sei, mas certamente havia diferença entre estas festas, até porque os motivos que embasavam cada uma delas eram diferentes, não é? Vamos conversar um pouco então sobre as principais festas e as suas características? Com certeza, Matilde. Cardiel descreve com especial detalhe 3 grandes celebrações. Primeiramente, a festa do padroeiro do povoado, a Nova Areteguaçu. Ela era a celebração mais importante e solene, dedicada ao santo protetor da comunidade. Dias antes da festa, os indígenas se preparavam para ela com confissão e comunhão, e os padres de outros povoados eram convidados para pregar e celebrar. No dia da festa, os convidados eram recebidos por uma comitiva a cavalo, com os animais adornados com fitas, plumas e sinetas. A entrada do povoado era acompanhada por uma explosão de música de todos os instrumentos disponíveis. Depois havia missa solene, sermões e vésperas cantadas com grande pompa. O alferes real, portador do estandarte do rei da Espanha, desempenhava nela um papel central, desfilando e até brandindo sua espada durante o evangelho em sinal da defesa da fé. A festa incluía também elaboradas simulações de batalhas entre exércitos de cavalaria e infantaria, com os indígenas demonstrando sua incrível destreza equestre. Essas simulações eram seguidas por séries de danças elaboradas que representavam anjos, demônios, reis das 4 partes do mundo, turcos, espanhóis e outras nações. Também havia a distribuição de prêmios, como agulhas, tecidos, rosários, tabaco e sal, para os artesãos, sacristãos, dançarinos e todos os que haviam se destacado no trabalho em prol da comunidade. Já na festa de Corpus Christi, destacava-se a procissão em honra do Santíssimo Sacramento. Para tanto, a praça principal era transformada. Arcos de ramos e flores eram erguidos ao longo do percurso, adornados com papagaios e outros pássaros coloridos, com macacos e veados, todos amarrados. 4 capelas eram armadas nos cantos da praça para a adoração. Na procissão, o sacerdote levava a custódia sob um palio, acompanhado por toda a população. A procissão era marcada por cores, sons e movimentos. Incensórios de prata balançavam, crianças espalhavam flores pelo caminho e todos os instrumentos da missa tocavam juntos, violinos, harpas, clarins, tambores e flautas, criando um estrépito devoto que, segundo Cardiel, parecia algo celeste. Havia na festa danças litúrgicas, quando em cada capela a procissão parava para que elas fossem acompanhadas. Nas celebrações da Semana Santa, a Paixão de Cristo era vivida com um intenso fervor e dramatismo. Nela acontecia a procissão das trevas, na noite de Quinta-feira Santa. Crianças carregavam os instrumentos da paixão, a corda, os açoites, a coroa de espinhos, cantando músicas tristes.
E durante o canto do Salmo Miserere, os indígenas se autoflagelavam com instrumentos de couro cravejado de pregos, surpreendendo inclusive Cardiel. Mas a manhã da ressurreição era o ápice da festa, quando o povoado inteiro se enchia de luzes, bandeiras e música alegre. Imagens de Cristo ressuscitado e de Nossa Senhora eram carregadas em procissões separadas, uma só de homens, outra só de mulheres, que se encontravam no centro da praça em meio a cantos e danças de anjos. Em suma, as festas nas reduções eram muito mais que rituais religiosos. Elas eram a expressão máxima de um projeto social. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo AgoDVT. Obrigado. Que bacana, Antônio. Olha aqui, fiquei empolgada com essa história de festas aí. Estou louca para terminar a correção das avaliações dos alunos e espairecer um pouquinho num bailinho.